Olá, meus amigos da Rádio Espiritismo BH. Eu sou Valdir Pedrosa e apresento o programa Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Já há alguns programas estamos tratando do capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo, onde temos feito um estudo um pouco mais aprofundado acerca da parábola do credor incompassivo, que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 18, e se estende dos versículos 23 a 35. Nós vamos agora relembrar a parábola até o versículo 34, que são os versículos que já estudamos, e em seguida encerraremos fazendo um estudo do versículo 35. Então, iniciando, Jesus diz assim, abre aspas, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Fecha aspas. Bem, meus amigos, em nossos últimos programas estudamos até aí, até o versículo 34. E vamos agora finalizar essa parábola fazendo alguns comentários em torno do versículo 35, onde Jesus diz assim, abre aspas, assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Fecha aspas. Pelo que já estudamos até agora acerca de Deus e das suas leis, e pelas suas expressões de misericórdia, podemos já depreender que o Pai não pune nem perdoa. Por quê? Porque Ele é perfeito e Ele transcende as paixões que caracterizam a personalidade dos homens. Vale lembrar que no equacionamento dos problemas criados por nós, identificamos sempre a lei de causa e efeito, muito sábia e rigorosa, a distribuir a cada um segundo as suas obras, e não por mero capricho da divindade. E quanto ao perdão, já entendemos que o perdão não deve ser da boca para fora. Aquela coisa de dizer assim, eu perdoo o fulano, mas não quero ver nunca mais.
perdoei ciclano, mas se eu estiver passando na rua e ele vier na mesma calçada na minha direção, eu atravesso para o outro lado. Ora, gente, vamos falar com sinceridade. Isso não é perdão. Isso é o perdão da boca para fora, que não tem nenhum valor. O perdão necessita proceder do sentimento, que antecede a todas as manifestações do ser, sem nenhum tipo de exigência, sem qualquer condições, sem impor absolutamente nada. Só desta forma, sem mágoas, com esquecimento amplo, estaremos nos candidatando às soluções finais das dívidas contraídas mediante a capacidade de, na extensão da bondade divina que nos chega, usarmos também de benevolência para com aquelas criaturas que nos devem, aquelas criaturas que nos ofenderam. Porque, afinal, precisamos nos lembrar, como diz neste versículo, que todos nós somos irmãos e nos esquecemos facilmente deste conceito. Somos filhos de Deus, portanto, todos nós, em humanidade, somos irmãos e, como tal, devemos agir para o nosso próprio bem. Na verdade, não importa que os outros não pensem assim. Se temos compreensão para tanto, fugir desse comportamento é nos comprometer. Se os outros não pensam assim, o que nos importa? O que vale é que nós pensamos e vivemos desta forma, sempre vendo no outro o nosso irmão. Não sei se vocês já pensaram nisso com relação ao perdão, mas o ideal é que nós não perdoemos. Por quê? Por enquanto, precisamos perdoar, mas não podemos nos esquecer do exemplo de Jesus. Crucificado, lá do alto da cruz, ele implorou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ora, não sentindo a ofensa, o mestre nada tinha a perdoar. No entanto, a lei de retorno, pelas ofensas cometidas, distribui a cada qual sofrimentos físicos ou morais. Tais respostas serão abrandadas pela assimilação de conceitos renovados e consequente aplicação na vida prática e que constituem verdadeiras respostas do Criador às súplicas de Jesus em nosso favor. Então, como podemos perceber, o ideal é que nós não precisemos perdoar a ninguém. Se nós sentimos necessidade de perdoar alguém, é porque nós nos sentimos ofendidos. E se ainda nos sentimos ofendidos, é porque não compreendemos ainda o momento infeliz do nosso irmão. Ainda estamos, se assim podemos nos expressar, na mesma sintonia vibratória que ele. Então ele me ofende, eu sinto a ofensa e no decorrer do processo eu vou percebendo a necessidade que tenho de perdoá-lo, até mesmo para a minha própria felicidade, para a aquisição da minha paz íntima. Mas, uma vez consciente de todo esse processo, consciente do momento evolutivo de cada um, já totalmente integrado à proposta de Jesus, do seu Evangelho, nós passamos a entender que o irmão que nos dirige um impropério ou que nos agride, mesmo que fisicamente, ele está passando por um momento de enfermidade espiritual e deve ser tratado com gentileza, com educação, com moderação. Nós não precisamos nos sentir ofendidos, porque estamos acima da ofensa e nos colocamos em condições de auxiliar o nosso ofensor. Vejam que barato, que coisa maravilhosa que o Evangelho de Jesus nos instrui e nos coloca em condições de auxiliar aqueles que nos ofenderam. E só mesmo a doutrina espírita para nos esclarecer com tanta propriedade acerca deste ponto.
E assim, meus amigos, nós encerramos aqui o nosso pequeno estudo sobre a parábola do credor incompassivo. E sugerimos aos nossos irmãos que queiram aprofundar os seus estudos, que leiam o livro Luz Imperecível, de autoria dos nossos amigos do Grupo Espírita Emmanuel, de Belo Horizonte, que foi onde buscamos referências, subsídios para os nossos comentários. E temos em nossas mãos uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier. No capítulo 20, cujo título é O Companheiro, o benfeitor espiritual comenta o versículo 33 do capítulo 18 de Mateus, justamente da parábola do credor incompassivo que acabamos de estudar. No versículo 33, Jesus diz assim, abre aspas, não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Fecha aspas. Neste versículo, o Senhor da parábola interroga o servo acerca do amor que ele foi objeto, da misericórdia que ele recebeu de seu Senhor. É como se ele dissesse assim, meu filho, da mesma forma que você recebeu a minha misericórdia, você, por sua vez, não devia ter feito o mesmo com o seu devedor? Por que você não utilizou para com o seu próximo do mesmo amor que eu tive para com você? Este é o grande questionamento que o Senhor faz ao servo. E pode acontecer no nosso dia a dia, perdidos em nossos questionamentos, ficarmos sem identificar quem é este companheiro que deve ser objeto de nossa compaixão, de nossa misericórdia, de nosso amor. Quem é esse companheiro para o qual eu devo direcionar, devo exercitar o meu amor? E Emmanuel vem nos esclarecer, dizendo assim, abre aspas, em qualquer parte não pode o homem agir isoladamente em se tratando da obra de Deus, que se aperfeiçoa em todos os lugares. O Pai estabeleceu a cooperação como princípio dos mais nobres no centro das leis que regem a vida. No recanto mais humilde encontrarás um companheiro de esforço. Em casa, ele pode chamar-se pai ou filho. No caminho, pode denominar-se amigo ou camarada de ideal. No fundo, há um só Pai, que é Deus, e uma grande família que se compõe de irmãos. Se o Eterno encaminhou ao teu ambiente um companheiro menos desejável, tem compaixão e ensina sempre. Eleva os que te rodeiam, santifica os laços que Jesus promoveu a bem de tua alma e de todos os que te cercam. Se a tarefa apresenta obstáculos, lembra-te das inúmeras vezes em que o Cristo já aplicou misericórdia ao teu espírito. Isso atenua as sombras do coração. Observa em cada companheiro de luta ou do dia uma bênção e uma oportunidade de atender ao programa divino acerca de tua existência. Há dificuldades e percalços, incompreensões e desentendimentos? Usa a misericórdia que Jesus já usou contigo, dando-te nova ocasião de santificar e de aprender. Fecha aspas. No capítulo que estamos estudando, no item Instruções dos Espíritos, um espírito que se identificou apenas como espírito protetor, deu uma mensagem na Cracóvia em 1861, falando sobre a fé e a caridade. Destacamos o final da sua mensagem, onde ele diz o seguinte, abre aspas, a história da cristandade fala de mártires
que se encaminhavam alegres para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para serdes cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, nem o sacrifício da vida, mas única e exclusivamente o sacrifício do vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e vos sustentar a fé. Fecha aspas. Meus irmãos, essa advertência é fantástica e extremamente verdadeira. Este companheiro que na sua humildade assinou apenas Espírito Protetor, não deu nem o seu nome. Ele cita aqui algo de fundamental importância para todos nós. Se há alguns séculos os cristãos se encaminhavam para o suplício, para as fogueiras, para os circos romanos, onde perdiam suas vidas, hoje em dia, para darmos testemunho de nossa fé, nada mais disso é necessário. Não precisamos morrer por causa disso. Não precisamos abandonar os nossos lares, a nossa família. O que se pede hoje de cada um de nós é o sacrifício do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade. Enfim, é a luta, o bom combate de que Paulo se refere contra as nossas más tendências, contra as nossas imperfeições, contra as nossas mazelas, os nossos vícios. Há um pensamento atribuído a Chico Xavier, onde o querido médium diz que Jesus não nos pediu que subíssemos o monte mais alto do mundo, não nos pediu que atravessássemos deserto ou algum oceano a nado, nada disso. A única coisa que o Mestre nos pediu foi para que amássemos uns aos outros. Será que isso é tão difícil? Creio que não. Recebi há alguns dias, por e-mail, um trabalho feito por psicólogos nos Estados Unidos com crianças de 4 a 8 anos de idade, e nesse trabalho era perguntado às crianças o que é o amor. Temos aqui respostas surpreendentes, onde percebemos claramente a necessidade que temos de dar ouvidos às nossas crianças e aprender com elas. Selecionamos apenas algumas respostas, só para que tenhamos uma noção da visão que as crianças têm acerca do amor. Vejam que fantástico. Matthew, um garotinho de 6 anos, disse que o amor é quando alguém te magoa e você, mesmo muito magoado, não grita, porque sabe que isso fere seus sentimentos. Rebeca, de 8 anos, disse que para ela, amor é quando a sua avó pegou artrite e ela não podia se debruçar para pintar as unhas dos dedos do pé. Seu avô, desde então, pinta as unhas para ela, mesmo quando ele tem artrite. Tommy, um garotinho de 6 anos, disse que o amor é como uma velhinha e um velhinho que ainda são muito amigos, mesmo conhecendo-se há muito tempo. Chrissy, de 6 anos, disse que o amor é quando você sai para comer e oferece suas batatinhas fritas sem esperar que a outra pessoa te ofereça as batatinhas dela. Nika, uma menininha de 6 anos, disse que se você quer aprender a amar melhor, você deve começar com um amigo que você não gosta. Samantha, de 7 anos, disse que quando você fala para alguém algo ruim sobre você mesmo e sente medo que essa pessoa não venha a te amar por causa disso, aí você se surpreende, já que não só continuam te amando, como agora te amam mais ainda. Para Cris, de 8 anos, amor é quando a sua mãe vê o seu pai suado e mal cheiroso, e ainda assim
fala que ele é mais bonito que o Brad Pitt. Para Noelle, de 7 anos, amor é quando você fala para um garoto que linda camisa ele está vestindo e ele a veste todos os dias. Jéssica, de 8 anos, disse que não deveríamos dizer eu te amo, a não ser quando realmente o sintamos. E se sentimos, então deveríamos expressá-lo muitas vezes. As pessoas esquecem de dizê-lo. Para Mary Ann, de 4 anos de idade, amor é quando seu cachorro lambe a sua cara, mesmo depois que você o deixa sozinho durante o dia inteiro. E para Max, de 5 anos, o amor se resume da seguinte forma: Jesus poderia ter dito palavras mágicas para que os pregos caíssem do crucifixo, mas ele não disse isso. Isso é amor. Agora me respondam, meus amigos. Temos ou não temos muito o que aprender com as nossas crianças? Precisamos prestar mais atenção nelas. Elas, em muitos casos, canalizam para nós o amor de Deus. Resumindo, tudo o que vimos nesses últimos programas acerca do amor ao próximo, podemos dizer que o próximo a quem devemos servir é sempre a pessoa que se encontra mais perto de nós. Quer seja da família consanguínea ou não, o próximo é, por todos os modos, a criatura que se avizinha de nós e a quem Jesus nos recomenda que amemos como a nós mesmos. Amar o próximo é compreendê-lo, é ampará-lo, é socorrê-lo em suas necessidades. Os irmãos em humanidade, ainda que distantes, se tornam o nosso próximo pelo conhecimento que tenhamos de suas necessidades. Neste caso, poderemos ajudá-los com preces e com as nossas vibrações e pensamentos de amor. Devemos, sem dúvida alguma, compartilhar com sinceridade das alegrias do próximo, pois o cristão, o verdadeiro cristão, se sente feliz com a felicidade alheia, com a felicidade dos seus irmãos. A doutrina espírita descortina para nós a grandiosa obra do Criador e a realidade de que tudo o que Ele cria visa nosso bem-estar e a nossa felicidade. Somos os herdeiros felizes do reino dos céus e a bondade divina tão somente nos pede que amemos uns aos outros como irmãos. O Evangelho, orientação segura de nossa jornada evolutiva, nos ensina, através da exemplificação de Jesus, nosso guia e modelo, como proceder perante o nosso próximo. Fazei ao próximo o que queres que ele vos faça. Essa é a lei áurea. Resumindo toda a lei e os profetas, adverte-nos Jesus: amais a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amando o próximo, estaremos, portanto, glorificando a Deus, nosso Pai. E assim, meus amigos, chegamos ao término do estudo do capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a si mesmo. Todavia, continuaremos a falar do amor em nossos próximos programas, onde iniciaremos os estudos do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Agradecemos a todos vocês pela companhia e esperamos que estejam conosco novamente na próxima semana para iniciarmos mais um capítulo. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva a todos em vibrações de muita paz, saúde e alegria.